Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje nós daremos continuidade ao nosso catecismo. Nós estamos na primeira parte da nossa estrutura do catecismo, que é a profissão de fé. Se nós voltarmos aqui um pouquinho, nós vamos lembrar que da estrutura do catecismo são 4 estruturas. A primeira, que nós vamos iniciar hoje, está na profissão de fé. A segunda, os sacramentos de fé. A terceira, a vida da fé. E a quarta, a oração na vida da fé. E nós iremos começar aqui na primeira parte com a profissão da fé, da estrutura do nosso catecismo. E este é o primeiro capítulo. Nós passamos todo o introdutório já do nosso catecismo e nós estamos começando hoje o primeiro capítulo da nossa catequese. O título do nosso vídeo de hoje é O Homem é Capaz de Deus. O desejo de Deus. O desejo de Deus está escrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus. E Deus não cessa de atrair o homem a si. E somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Ou seja, o que vem nos falar sobre isso? A primeira coisa que nós temos que entender é a nossa origem. Deus nos criou através do barro, fez um barro, montou-nos e assim nos deu um sopro de vida. Este sopro de vida é a essência de Deus. Nós temos que compreender isso. Compreendendo isso, seria como se fosse o DNA de Deus. Deus nos deu o seu DNA através desse sopro de vida. Todos nós, quando temos um primeiro contato com Deus, uma primeira comunicação com Deus, nós acabamos nos sentindo bem, nos sentindo, de certa forma, em comunhão com Ele. Porque nós somos parte de Deus. Nós temos essa essência de Deus dentro de nós, que é o sopro de vida que recebemos. Basta ler em Gênesis que nós perceberemos muito bem que Deus está em nós em todos os âmbitos da nossa vida e da nossa criação. Por isso é que nós precisamos de Deus e Deus precisa de nós, porque somos parte de Deus. O aspecto mais sublime da dignidade humana está nesta vocação do homem, a comunhão com Deus. Esse convite que Deus dirige ao homem de dialogar com Ele começa com a existência humana. Pois se o homem existe, é porque Deus criou por amor, e por amor não cessa de dar-lhe o ser. E o homem só vive plenamente segundo a verdade, se reconhecer livremente este amor e se entregar ao seu Criador. Ou seja, o homem nasceu para ter uma comunhão com Deus. Primeiro porque ele foi criado por Deus, Deus deu a ele a sua essência e por isso, para ele entender que essa vida que ele vive no plano terrestre seja uma vida mais plena, uma vida que ele encontre razões e motivos para poder estar vivo, ele tem que ter essa comunicação com Deus. Ele precisa estar a todo momento conversando com Deus para que Deus o direcione e mostre a ele como os caminhos a serem seguidos e assim não ficar vivendo as depressões que a vida tem, as tristezas e as angústias. Toda aquela pessoa que vive um exemplo, como citei, a depressão, ou que vive as síndromes que tanto existem por aí, como síndrome do pânico, outro exemplo, as pessoas que vivem reclamando da vida, que vivem fazendo fofocas, essas pessoas são pessoas que ainda não alcançaram a comunhão com Deus. E se pararmos para pensar, é a maioria das pessoas. São raras as pessoas que não caem dentro dessa vaidade humana do pecado. Nós temos essa tendência muito grande a querer viver as coisas do pecado, porque nós lutamos em sermos livres. Deus nos deu a liberdade, mas nós lutamos por ela. Nós ainda não compreendemos que, apesar de sermos livres por Deus, para fazermos aquilo que nós quisermos, nós somos convidados por Deus a respeitarmos as suas leis.
Mas nós não somos presos a isso. E por isso queremos viver a liberdade das coisas que nós não podemos fazer. Deus nos deu as leis dele através dos mandamentos para respeitarmos, mas nós não queremos respeitar os mandamentos de Deus. Agora, quando nós entramos nos mandamentos de Deus e passamos a ter uma comunhão com Deus, vivendo aquilo que Ele nos convida a viver, nós passamos a não querer ser mais fofoqueiros, passamos a não querer mais falar mal dos outros, passamos a não ficar reclamando da vida, passamos a não desejar mal das pessoas. Isso porque nós passamos a entender qual o motivo que nós estamos aqui no plano terrestre. Muitas pessoas ainda não compreendem isso, acham que estão aqui para poderem só trabalhar e ganhar dinheiro. E não é assim, porque quando nós paramos para analisar a nossa vida, praticamente a nossa vida é isso, é trabalhar, pagar contas e ganhar dinheiro, construir um certo império e depois morrer. Nós morremos pagando contas. Não existe fim para as contas que nós pagamos. E é por isso que Deus nos convida a viver um amor, a viver um sentimento diferente disso que nós vivemos como rotina do pecado. Não que nós não possamos trabalhar, que nós não devamos trabalhar, mas nós devemos sim, é bíblico. Nós temos que correr atrás daquilo que nós precisamos para comer. A partir do momento em que fomos expulsos do jardim do Éden, do paraíso em que Deus havia feito para Adão e Eva, Deus os acondicionou a trabalharem para conquistar aquilo que precisassem para sobreviver. E por isso nós precisamos de trabalhar para sobreviver. Afaste de você a preguiça, trabalhe, coloque suas contas em dias, pague tudo certinho, mas viva aquilo que Deus convida a viver dentro dos mandamentos no seu dia a dia. Não precisa de parar de trabalhar para isso. Continue a sua rotina normal, mas vivendo os mandamentos de Deus. Isso é ter uma comunhão com Deus. Em sua história e até os dias de hoje, os homens têm expressado de múltiplas maneiras sua busca por Deus, por meio de suas crenças, de seus comportamentos religiosos, orações, sacrifícios, cultos, meditações e etc. Apesar da ambiguidade que podem comportar essas formas de expressão, são tão universais que o homem pode ser chamado de um ser religioso. Ou seja, o homem sempre quer buscar a Deus através de algum método. E o nosso método católico sabemos muito bem que é através das orações, através dos rituais que são as nossas missas, através das comunhões que nós podemos ter com a Trindade Santa, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Outras religiões que talvez sejam um pouco diferentes das nossas também têm a mesma coisa. Elas sempre procuram de alguma forma manter esse contato com Deus e boa parte delas se utilizam da oração. Esses métodos é que fazem da existência do religioso, daquilo que o nosso coração acredita. Nós precisamos de ter essa comunicação com Deus. E para que ela exista, nós precisamos a todo momento estar conversando com Deus. A conversa com Deus é que nos traz uma comunhão com Ele. De um só homem, Deus fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, fixando os tempos anteriores determinados e os limites de seu habitat. Tudo isso para que procurassem a divindade, e mesmo se as apalpar delas, se esforçassem para encontrá-la, embora ele não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Aqui vem nos falar o seguinte: Deus habita dentro de nós. Deus fez o homem com um sopro de vida. Desde a existência de Adão, de onde Deus tirou Eva, e assim foram procriando até chegar à sociedade que nós temos hoje, com as regras diferentes daquele tempo, porque se pararmos para analisar bem, com a existência apenas de Adão e Eva, a existência de toda a raça humana teve que acontecer dentro da família,
teve que acontecer situações nas quais que a sociedade cresceu através de relações que hoje são pecaminosas. Essas relações passaram a ser pecaminosas a partir do momento em que Deus passou a ter essa comunhão com a sociedade. Deus trouxe através dos mandamentos e das leis certas regras que impediam as pessoas de certas coisas na vida, para assim poderem viver em uma sociedade melhor. Assim, as relações entre irmãos passaram a não poder existir mais, ou sendo assim, pecado, relação entre irmãos. Os holocaustos aconteceram a mesma coisa. Antes teríamos que fazer sacrifícios de animais para podermos alcançar a Deus. Com a vinda de Jesus Cristo, esses holocaustos passaram a não existir, porque Jesus trouxe uma nova lei que não precisaria mais de sacrificar animais, pois o seu sangue derramado seria o suficiente para nos fazer aproximar de Deus. Então, primeiro, estou dando essa explicação para que compreendam que, desde o início do tempo para chegar até hoje nessa grande sociedade, houve muitas mudanças nas leis, porque o homem teve uma comunhão com Deus, porque Deus deu a ele esse entendimento através do Espírito Santo. E para isso, ele precisou de acreditar em Deus, precisou de buscar a Deus, precisou de orar a Deus. A nossa profissão de fé é isso. É buscar a Deus, acreditar em Deus, orar a Deus e buscar para que nós tenhamos a voz de Deus na nossa vida. E a voz de Deus irá nos dizer o que pode e o que não pode ser feito. Essas mudanças vieram acontecendo por isso, porque nós passamos a ouvir a Deus, a ouvir aquilo que nós podemos e não podemos fazer. Mas esta união íntima e vital com Deus pode ser esquecida, ignorada e até rejeitada, explicitamente pelo homem. Tais atitudes podem ter origens muito diversas: a revolta contra o mal no mundo, a ignorância ou a indiferença religiosa, as preocupações com as coisas do mundo e com as riquezas, o mau exemplo dos crentes, as correntes de pensamento hastes à religião e, finalmente, essa atitude do homem pecador que, por medo, se esconde diante de Deus e foge diante de seu chamado. Nós estávamos falando exatamente sobre a fé em Deus. Existem pessoas que Deus nos deu essa liberdade, de podermos escolhermos os caminhos que nós desejamos trilhar. E sabemos muito bem que Deus é amor e que Ele irá nos dar o direito de sermos nós mesmos. Por isso podemos escolher qualquer caminho que queiramos trilhar. Porém, existem pessoas que não irão trilhar os caminhos de Deus, e Deus não impedirá elas de seguirem outros caminhos. Porém, muitas vezes as escolhas que nós fazemos não são direcionadas a essa comunhão com Deus, e muitas vezes é por situações que são muito particulares da pessoa. Existem pessoas amarguradas, pessoas que não amam nem a elas próprias, que acabam até mesmo retirando suas vidas. Cada situação é cada situação. Nós temos milhares de situações nas quais pessoas não querem trilhar os caminhos de Deus. E principalmente pessoas que estão dentro da casa do Senhor, que não estão com o Senhor. São pessoas que vivem os pecados, mas vivem também, como dizia sempre Jesus, a hipocrisia. Dizem ser algo que não são. Dizem que amam a Deus sobre todas as coisas, mas preferem amar mais ao futebol, ou a um artista, ou qualquer outra coisa, menos a Deus. Quando colocam Deus à frente, é só na hora que as coisas estão pegando, quando chega uma crise muito grande. E isso não é amar a Deus sobre todas as coisas, é amar na hora que precisa, amar na necessidade. Às vezes nós mesmos percebemos isso, até nos nossos filhos. Às vezes pai e mães cuidam dos seus filhos com todo amor e todo carinho e esperam que seus filhos retribuam da mesma forma, e quando chegam na sua maioridade, na maturidade, a gente começa a perceber que de maturidade ele não teve nada na vida, que passa a fazer escolhas que só desagradam os pais. E geralmente Deus nos deu a liberdade
de sermos nós mesmos, e nós temos essa dificuldade de dar aos nossos filhos a liberdade de serem eles mesmos. Às vezes querem trilhar o caminho do mal e os pais querem tirar ele desses caminhos. Está certíssimo, não é errado isso. Porém, nós temos que compreender que temos que fazer isso de coração blando, com amor, com respeito. Só não podemos partir para a ignorância, porque nós passaremos a não viver aquilo que Deus nos convida a viver, que é o amor. Respeite todas as pessoas, independente de serem de dentro de casa ou de fora de casa. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Se o homem pode esquecer ou rejeitar a Deus, este de sua parte não cessa de chamar todo homem a procurá-lo, para que viva e encontre a felicidade. Mas esta busca exige do homem todo o esforço de sua inteligência, a retidão de sua vontade, um coração reto e também o testemunho dos outros que ensinam a procurar a Deus. Para que nós possamos ter essa profissão de fé, estarmos vivendo aquilo que Deus nos convida a viver, exige de nós um esforço. Não tem como fazer isso sem se esforçar. Nós vamos querer viver os pecados, vamos querer trilhar os caminhos errados, mas temos que nos esforçar todos os dias a não fazer aquilo que é errado. Buscar aprender a palavra de Deus através da Bíblia, através de pessoas que têm o conhecimento para poder levar a palavra, aprender com os nossos familiares e assim praticar constantemente o amor de Deus, porque é só assim que nós fortaleceremos a nossa fé. Vós sois grandes, Senhor, e altamente digno de louvor. Grande é o vosso poder, e a vossa sabedoria não tem medida. E o homem, pequena parcela de vossa criação, pretende louvar-vos, precisamente o homem que, revestido de sua condição mortal, traz em si o testemunho de seu pecado e de seu resistir aos soberbos. A despeito de tudo, o homem, pequena parcela de vossa criação, quer louvar-vos. Vós mesmos o incitais a isto, fazendo com que ele encontre suas delícias no vosso louvor, porque nos fizestes para vós, e o nosso coração não descansa enquanto não repousarmos em vós. Em resumo, só alcançaremos o Senhor a partir do momento em que nós queremos nos entregar àquilo que Ele nos convida a viver. Nós não podemos ver a Deus, mas podemos pegar os seus ensinamentos e viver os ensinamentos de Deus. E através das orações conversar com Ele. A nossa convivência com Deus foi com Cristo Jesus. Jesus veio e nos trouxe através da sua palavra e através até mesmo de exemplos como as curas, os milagres, que Deus existe, que Deus é capaz de muitas coisas em nossa vida. Agora, basta-nos entrar em comunhão através das orações e respeitando os mandamentos de Deus. É orando, é buscando, é praticando e assim alcançando essa tão almejada comunhão. Não esquecendo que existe uma trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, na qual nós devemos total respeito. E é buscando através dessa trindade que nós alcançaremos a vida eterna e o reino dos céus. Então, sempre procure viver aquilo que a trindade nos convida a viver. No mais, isso é o aprendizado de hoje da nossa catequese. Nós passamos hoje a primeira parte, e a nossa primeira parte ela foi um pouquinho maior hoje. Amanhã nós iremos falar as vias de acesso ao conhecimento de Deus. E hoje nós falamos sobre o homem é capaz de Deus, que faz parte da profissão de fé. No mais, espero que tenham gostado do aprendizado de hoje, que possam levar isso a outras pessoas, que cada um compreenda o que Deus espera de cada um de nós e que possamos praticar a todo momento o que somos convidados a viver por Cristo. Espero que tenham gostado da catequese e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.